Sou Alexander Lucinski e eu hoje vou estar falando com vocês sobre o vídeo 3 do desafio de 30 dias. O propósito de hoje é fazer uma reflexão e um desafio para cada um de vocês. Eu tive um dia agitado, eu tive que ir ao dentista e eu acabei fazendo umas reflexões interessantes com o meu dentista por causa da abordagem que ele estava conduzindo comigo. É cada vez mais comum a gente identificar que as pessoas, para massificar, estabelecem processos de atendimento, processos de gestão, processos de qualquer coisa. E isso, dentro da área de saúde, acaba se transformando em protocolos, ou seja, a partir de algumas informações, você estabelece um diagnóstico e você estabelece qual é o prognóstico, ou seja, que conduta você vai ter a partir disso. Eu entendo que essa dinâmica dentro de um processo de massificação é necessária para você ter volume, inclusive para você ter resultados operacionais numa organização quando você precisa reduzir o custo, seja o custo de atendimento, seja o custo de qualquer tipo de abordagem. Porque se a cada caso a gente tiver que fazer uma análise completa e profunda e pesquisar qual é a melhor solução, você muitas vezes vai gastar um tempo e se desgastar numa situação que se repete. Só que aí existe uma grande armadilha. Os processos de tomada de decisão que se tornam automáticos, que fazem com que você reaja a ideias pré-concebidas, a percepções pré-concebidas, elas têm uma margem de erro, ou seja, elas podem ser identificadas como uma situação por causa da superficialidade do seu processo de identificar a situação e, portanto, levar a uma conclusão errônea. Ou seja, o cenário que foi percebido não é exatamente a condição atual, ou melhor dizendo, não é a condição real. Quando a gente faz isso, dentro de certos limites, a diferença do resultado pode ser muito pequena. Mas aí a gente começa a fazer algumas reflexões. Quando eu massifico, digamos, o atendimento, ou massifico um processo de gestão, ou massifico, trato tudo de forma muito igual, eu posso estar focando na dimensão do meu negócio em otimização do negócio, em redução de custo, à custa de perder qualidade e de perder assertividade em relação à minha análise. Quando a gente está do outro lado, ou seja, eu sou a vítima do processo, falando, brincando, eu sou o paciente, ou eu sou o cliente, ou eu estou na ponta onde eu vou estar sendo submetido a um prognóstico, isto é, vão ser feitos movimentos, ações em função do meu cenário, ou melhor dizendo, da minha condição real, você começa a se questionar. Porque se a gente se encaixa na média, a gente tem a sorte de, na média, o acerto da avaliação ser correto, e na média, o prognóstico ou o conjunto de ações decorrentes da decisão da avaliação que fizemos ser relativamente correto. Ok. Dentro de certos limites, essa avaliação é perfeitamente aceitável. Quando que a gente precisa ter uma abordagem diferente? O que é uma abordagem diferente? A abordagem diferente que eu quero dizer é o seguinte: quando eu preciso fazer uma avaliação mais detalhada, mais profunda, mais próxima da realidade, mais distante dos preconceitos, das ideias preconcebidas, das formas automáticas de avaliar o seu cenário real. E aí você tem decisões a serem tomadas. Quando você está na ponta da massificação,
você tem muitos argumentos para justificar por que fazer tal procedimento desta forma. Quando você está na ponta do cliente, você tem vários motivos para buscar uma abordagem diferente. No caso, eu estou com meu dentista há muitos anos, estou feliz com a abordagem que ele faz, mas ele permite que eu interaja num nível mais profundo sobre qual é a minha condição real. Ou seja, o que está acontecendo agora, qual é a minha queixa, qual é o meu histórico, como as coisas foram evoluindo, quais as coisas que nós fizemos e que deram certo, quais as coisas que nós fizemos e deram errado, quais as correções de rota que nós fizemos antes de tomar qualquer decisão. Decisões automáticas, massificadas, elas, quando a gente é o cliente, elas normalmente nos preocupam, porque elas podem estar erradas e, portanto, a vítima ou o cliente que vai sofrer as consequências é cada um de nós. E aí tem um dilema, né? O atendimento personalizado, aprofundado, não sei o quê, tem um custo significativo maior do que o atendimento massificado. Mas a gente percebe um outro problema, um outro viés de tomada de decisão. Mesmo profissionais que são mais bem remunerados, que se propõem a fazer um atendimento mais sofisticado, eles vão atrás de ideias preconcebidas, de modismos, de abordagens padrões. Abordagens muitas vezes mais caras, porque está na moda certos tipos de abordagens em cima do marketing que se faz, daquela solução padrão, daquele conceito que se aplica sem considerar a taxa de acertos ou erros. Eu queria, com essa reflexão, fazer vocês questionarem o seu processo de tomada de decisão como empreendedor digital, como empresário e como indivíduo. Qual é o ponto de equilíbrio que vocês querem ter em relação à massificação e escalada do seu negócio versus identificação das divergências e ir para uma abordagem mais individualizada para ter mais acertos do que erros. Eu falo muito que todo empresário tem que melhorar sua tomada de decisão para melhorar a probabilidade de sobrevivência do seu negócio. Ok? O negócio, por definição, ele tem que gerar lucro para que ele se sustente. A geração de lucro não é a qualquer custo. Isso não traz sucesso a longo prazo. A organização tem que buscar perenidade, por definição. O negócio, como organização social, ele tem que pensar e preservar o coletivo. Tem muitas pessoas envolvidas, direta e indiretamente, em qualquer iniciativa. Num negócio no início, podemos ter menos pessoas envolvidas. Num negócio já mais maduro, devemos ter mais pessoas envolvidas. Nessa hora, a consideração do ponto de equilíbrio do acerto e do erro, ele é muito importante, porque eu falo, ninguém acerta sempre, ninguém é perfeito, seja nas suas ações, seja nas suas avaliações, seja nas suas decisões. Mas a gente tem que acertar mais do que errar, senão o resultado é inadequado, o resultado é muitas vezes a falência da organização. E aí a questão do acertar mais errar não é uma questão numérica, porque eu posso fazer muitos pequenos acertos e um grande erro, isso é fatal. Então, a avaliação do impacto de cada uma decisão, ela tem que ser tomada. Ou seja, nós temos que considerar qual é o impacto que aquela decisão tem. Ou seja, é como se fosse uma ponderação.
um peso maior para certas decisões e um peso menor para outros tipos de decisões. E aí eu sempre falo, né, a responsabilidade maior de todo empresário é gerir o risco do negócio. Porque ele, no papel de empresário, é que tem o poder de entender e manipular e mudar, manipular não diria, mas de atuar sobre o negócio. E você, às vezes, sendo uma engrenagem pequena dentro da organização, você não tem nem o direito nem o poder de interferir nesse nível de tomada de decisão. Então, quando a gente considera isso, eu estou colocando isso sobre dois prismas. Você como empresário, conduzindo o negócio e tomando decisões para otimização do seu negócio para poder escalar, versus você cliente. E aí a consideração interessante, né? Você como cliente, para continuar sendo cliente daquela organização ou daquele prestador de serviço, você também está fazendo uma avaliação o tempo todo. Da mesma forma como o profissional, no exemplo que eu citei, está fazendo uma avaliação da situação para dar um prognóstico, ou seja, quando ele avalia a situação, ele estabelece um diagnóstico, o que está acontecendo. E aí o paralelo que eu faço muitas vezes entre a área de saúde e a área de negócios, ele é 100% perfeito. Ou seja, nós podemos fazer essa correlação porque funciona do mesmo jeito. E se eu quiser, eu posso também extrapolar isso para as questões da vida. Ou seja, as decisões de vida, elas podem seguir o mesmo raciocínio das decisões de negócio, elas podem seguir o mesmo raciocínio de você como um cliente de um prestador de serviço. O que muda é a abrangência e o impacto dessa sua decisão. Se eu vou fazer uma decisão que afeta a minha vida a médio e longo prazo, ela tem um peso muito maior. Se eu vou tomar uma decisão que afeta a vida da minha empresa a médio e longo prazo, ela tem um impacto grande. Se eu, como cliente, estou tomando uma decisão que me afeta, no caso, um dentista, que afeta a minha saúde bucal, eu tenho uma percepção das consequências do impacto que isso pode ter para mim. A lucidez de ambos os lados ajuda dramaticamente a reduzir o risco. Deixa eu dar o exemplo do que eu vivi hoje. Eu, ao longo do tempo, fui aprimorando a minha percepção sobre o que acontece dentro da minha boca. Seja em relação a sensações, a dores, a episódios que tiveram algum tipo de problema, como o meu corpo reagiu, o que eu fazia que melhorava, o que eu fazia que eu piorava, quais eram os limites em relação a como eu conduzia a minha saúde bucal, tanto no sentido positivo como negativo. E, portanto, eu fui aprendendo de uma certa forma qual é o desafio de um dentista quando ele vai cuidar de você. Antigamente a coisa era extremamente simples. Como as soluções que se tinham eram poucas, você identificava situações de conflito ou de destruição de algum dente, a decisão era pura e simples, arranque o dente. Eu fui vítima desse processo quando muito jovem, porque não se sabia muita coisa. Hoje a tecnologia e o aprendizado em relação à saúde bucal evoluiu muito. E aí você sai de movimentos onde tratar cáries era feito com amálgama, que continha mercúrio e que era a decisão mais adequada. Depois se descobriu que o mercúrio fazia problemas, então troca as amálgamas por próteses, por procedimentos com resinas de várias naturezas. Aí você evolui para vários tipos de tratamento, aí você vai para a ortodontia, onde trabalha-se alinhamento dos dentes, movimento, mordedura, relação cêntrica e assim por diante. Vai ter um know-how imenso aí. Aí você vai para alternativas onde você pode fazer próteses parciais ou totais, você pode usar implantes e não sei o quê. Tudo isso é uma evolução de um mercado, evolução de um conhecimento e evolução de você como paciente, dos recursos que você tem para cuidar da sua saúde bucal.
Só que tudo isso também é verdade quando a gente fala do mundo dos negócios. Hoje, quando se fala em administração de empresa, administração de negócio, existe muito know-how, existe muito conhecimento, existe muita experiência. Então, isso traz a possibilidade de ter melhores avaliações e, portanto, melhores diagnósticos e ter melhores resultados com os prognósticos que forem estabelecidos. Da mesma forma como no contexto do profissional que eu estou usando de exemplo, nós temos centenas, milhares de profissionais atuando nessa área, nós também percebemos que alguns poucos sabem e usam toda essa evolução e muitos vão na abordagem superficial, através de preconceitos e ideias padronizadas, e acabam fazendo um resultado negativo. O resultado negativo pode ter um pequeno impacto, ou dependendo da pessoa, dependendo da idade, dependendo da condição, pode ter um impacto muito grande. E aí a gente se vê numa situação delicada, porque ter conhecimento, quando a maioria não usa esse conhecimento, é a mesma coisa que não ter. Ter conhecimento e ter modismos e vieses onde a maioria das pessoas acabam usando de forma distorcida por causa de outros interesses, é perverso, é muito ruim, gera um resultado muito ruim. E no meu paralelo, eu falo, quando muita gente fala sobre gestão de empresas, sobre visão empresária, sobre o que você tem que fazer, e nós estamos cheios, lotados de cursinhos, de apostilas, de cursos digitais, de especialistas. E eu, quando faço esses paralelos em relação às empresas, nem estou me aventurando em fazer esse paralelo em relação a investimento, a bolsa, a coisas desse tipo, porque aí a questão é mais complicada ainda. Então, em função de interesses individuais ou de alguns grupos, cria-se uma visão distorcida. E essa visão distorcida é interessante para alguns poucos e é não interessante para uma grande maioria. E aí eu falo, nossa, mas e aí eu como empresário, como eu posso melhorar? Lógico que tem um movimento individual. E essa reflexão que eu quero que vocês façam. Vocês como empreendedores digitais, cada um de vocês. Como eu mesmo fiz para mim mesmo. E eu como empresário, quando eu já estou mais estruturado como uma organização social, com um propósito mais bem definido, onde tem pessoas, divisão de tarefas e responsabilidades, onde tem resultados em uma escala muito maior, se eu estou abordando tudo isso no modismo, no que os outros dizem, no que as pessoas acham, ou se eu estou encarando os desafios de frente e fazendo as perguntas corretas para ter uma avaliação correta do que está acontecendo comigo a cada instante. Isso passa por um processo de constantemente estar avaliando e reavaliando a sua percepção, o seu entendimento do que percebe, qual é o discernimento que você tem da situação que é percebida, da ação que você toma e do resultado que acontece em função de tudo isso. A dica nesse processo é você melhorar o seu processo do ciclo inteiro em doses homeopáticas, ou seja, em pequenas doses. Vai se desenvolvendo na percepção das coisas de uma forma mais aprofundada, nos detalhes, vai avaliando as visões que você tem de como isso funciona e vai melhorando isso, vai agindo sobre isso e vai reavaliando o resultado. E aí, quando você tem pequenos desvios para mais ou para menos, você tem como corrigir a rota antes que os impactos da sua decisão sejam muito grandes. E eu uso uma analogia que eu falo muito como um desafio para tomadores de decisão, que é o processo de tomada de decisão em dois cenários. Um cenário quando você usa um revólver, um arco e flecha, qualquer arma, no sentido que você tem que estar mirando e tomando a decisão
de em que direção, com que intensidade você vai disparar uma flecha, uma bala ou qualquer coisa. Todo o processo ele vai até o momento que você puxa o gatilho ou que você solta a flecha. A partir desse instante, você pode virar as costas, que o que você pensar e decidir não vai alterar a trajetória do projeto e, portanto, se você vai ter sucesso ou erro no seu movimento de escolher aonde e quando apertar o gatilho. Só que a tecnologia mostrou abordagens muito melhores, que é a do míssil. Você pode soltar ele até numa posição contrária que ele vai corrigindo a rota. Ou seja, cada instante ele vai verificando qual é o objetivo, qual é o destino, quais são as condições, o vento, temperatura, etc, 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 né, para que ele vá corrigindo a rota e chegando no destino. Não quero, com essa analogia, disparar pensamentos bélicos, mas eu gosto dessa analogia porque, para ter sucesso, você precisa ter uma dinâmica de tomadas de decisões a todo instante, corrigindo a rota. Corrigindo a rota, considerando as variações que podem acontecer com a rota, considerando que o alvo pode estar se movendo, considerando que podem ter interferências externas que podem estar obrigando você a fazer desvios ou fazendo correções de rota não previstas. Eu poderia estar dando um outro exemplo, né, que é a visão de um Waze, de um aplicativo que te ajuda a chegar num destino. Você tem uma visão de mapa, ou seja, um conjunto de procedimentos, anda tantos metros, vira à esquerda, anda tantos metros, vira à direita, faz isso, para, vai. Pode ser visto como uma sucessão de comandos de um processo, que é dirigir um veículo de uma origem a um destino determinado. Só que ao longo do processo existem duas coisas a mais. Existe um GPS, né, que procura ver a sua posição. Esse GPS te dá a posição no tempo, então ele consegue avaliar qual é a velocidade que você está andando dentro desse roteiro, dentro desse caminho, né? E ele consegue, por causa de outros que estão no mesmo caminho, saber quais as condições de tráfego. Se o tráfego está lento, se o tráfego está normal, se existe reporte de algum problema, de acidente, de obstrução, e assim vai havendo o recalculando rota e chegando a outros caminhos que podem significar mudança de tempo, de distância, de quilometragem e assim por diante. A gente no mundo moderno tem que estar muito mais preparado para esse nível de gestão. E eu faço uma outra provocação. Se eu considero que o mundo hoje tem 7,5 bilhões, 8 bilhões de seres humanos vivendo e interagindo nesse planeta, direto ou indiretamente, nós vivemos numa realidade de complexidade muito maior do que anos anteriores. Uma coisa é viver num mundo onde tem 100 mil pessoas, outra coisa é viver num mundo que tem 8 bilhões de pessoas. Esses impactos, as consequências, as interações, as interferências são muito maiores. E pior, isso não é linear. Não é que o problema com 10 pessoas, quando vira 20, o problema ficou 2 vezes mais complexo. Não, ele é fatorial, mais parecido com o algorítmico, onde você aumenta a complexidade significativamente a cada indivíduo que você coloca dentro desse contexto. Isso a gente percebe muito no mundo digital. O mundo digital tem uma característica muito interessante. Você escala, você tem acesso a muitas pessoas, você interage com muitas pessoas ao mesmo tempo, só que isso tem consequências, porque as ações que você faz para interagir com as pessoas, elas têm impactos que podem ser muito grandes positivamente e muito grandes negativamente. E aí a massificação, ela tem uma importância muito grande no sentido da sua ação como empreendedor,
que se torna um empresário. Mas ela também tem um impacto muito grande sobre muitos dos seus clientes que podem estar indo para uma condição de não atendimento adequado, ou um atendimento insuficiente, ou um atendimento ruim e negativo que gera consequências desastrosas. O empresário tem a responsabilidade sobre a ação que a sua organização faz. Então, não quero aumentar ou assustar sobre o impacto que nós, empresários, temos sobre os nossos clientes, mas eu não quero menosprezar que existe sim um impacto e que a gente tem responsabilidade sobre isso. E aí, nessas horas, eu já comentei aqui no vídeo 2 sobre as dinâmicas de mentoria, onde elas procuram fazer com que a gente tenha um meio termo entre o atendimento personalizado, individual, para o seu caso, para um atendimento em grupo, considerando um grupo que tem certas características semelhantes, mas ao mesmo tempo passa por momentos diferentes e que pode fazer com que a gente possa não ficar em cima de modismos ou de leviandades de algumas pessoas que se dizem sabedoras de tudo, brincando. Um amigo meu uma vez falando, eu estou cansado de ver gente que diz como é o céu, como é Deus, como é tudo isso aí. Mas as pessoas não vivem no céu, tem um inferno na vida, né? E provavelmente nunca tem noção ou chegariam perto de como Deus é na sua realidade. E aí eu vejo isso nas propagandas, né? É importante uma copy que chame atenção, mas contanto que ela tenha integridade, que ela seja real, que a promessa extraordinária não seja uma mentira, que exista um compromisso com o que é correto. E a linha para você ter sucesso, considerando todos esses princípios e valores e regras de conduta, às vezes elas, sem querer, elas são cruzadas e levam a resultados negativos. Quando eu fiz toda essa reflexão e eu fiz essa provocação para que você pensasse nisso, faça o exercício que eu fiz, né? Eu, cada vez mais, nas interações que eu tenho com os profissionais que fazem diferença na minha vida, nesse caso, um dentista, para cuidar da minha saúde bucal, tem uma importância maior para que eu entenda e cocrie a solução. O que é cocriar? A decisão não é pura e simples do profissional, mas ela também é uma decisão minha. Ou seja, eu que estou assumindo o risco de me submeter a certos processos que podem dar errado. Então, eu sei que eu tenho responsabilidade sobre o resultado, mas o profissional também tem uma responsabilidade sobre o resultado. Afinal, ele estudou, ele é um profissional da área, ele tem uma experiência, um histórico e assim por diante. E eu sou o cliente, onde também tem um histórico de sucessos e fracassos, né? E avaliação de que procedimentos, que profissionais, que interações eu vou querer para ter o melhor sucesso, que isso afeta a minha vida, a qualidade da minha vida. Esse exercício de se pôr nos dois lados e conseguir enxergar que em certos instantes você está no papel do cliente, em certos instantes você está no papel do especialista. Especialista dentro de uma técnica, de um conhecimento, dentro de uma ciência. Em outros instantes você está no papel do gestor de uma organização, onde você está gerindo o resultado e a sobrevida daquela organização. Em outros instantes você está no papel do empresário, em outros instantes você está no papel do empreendedor, em outros instantes você pode estar no papel de quem inova, em outros instantes você pode estar no papel de quem
organiza, gerencia. E a gente tem que entender que a gente pode estar desempenhando vários papéis. Numa organização, normalmente a gente divide tarefas e responsabilidades. Você vai desempenhar um papel, portanto você vai ter X, Y, Z tarefas responsável por tal aspecto. Esse transitar por diversos papéis, sem a rigidez de sempre olhar as coisas da mesma forma e enxergando que você pode estar de um lado ou do outro, e você se imaginar como cliente de si mesmo, né, ele te dá a oportunidade de enriquecer muito essa sua dinâmica de tomada de decisão. Aí alguns dos meus alunos falam, mas é difícil eu me ver de ambos os lados. Mas quando a gente está num grupo de mentoria, às vezes a gente vendo o que acontece com um empreendedor, um empresário como a gente ao nosso lado, relatando a situação onde a gente começa a enxergar o lado do empreendedor e o lado do cliente, o lado do empresário e o lado do cliente, aí a gente tem mais facilidade de entender, às vezes, o que acontece com a gente. Por que eu coloco essas questões e essa provocação para vocês? Porque eu, já ao longo da minha vida, já tomei muitas decisões, já empreendi muitas vezes, já empresariei muitas vezes, já orientei muitas vezes, já ajudei muitas vezes muitas pessoas. Já fiz meus acertos, já fiz meus erros, já fui vítima dos meus erros, já fui vítima do erro dos outros e eu vejo que algumas decisões podem ser revertidas, o resultado pode ser revertido. Outras decisões não têm essa característica. Elas, uma vez tomadas, elas não podem, o resultado não pode ser revertido. E aí, cada vez mais, eu propago, eu insisto, eu peço que todos vocês reflitam, aprendam o máximo e tomem melhores decisões. E da mesma forma como eu usei da profissão, do profissional de saúde, da nossa saúde bucal, onde evoluiu dramaticamente o que se faz e os resultados que se conseguem, eu afirmo que a tomada de decisão, os processos de tomada de decisão já evoluíram muito e os resultados podem ser vistos de uma forma dramaticamente melhor. Mas ainda tem alguns pontos muito importantes que não estão sendo abordados o suficiente, apesar de alguns tantos seres, posso chamá-los de profissionais ou seres humanos, na sua tomada de decisão, conseguem usar recursos na sua tomada de decisão que têm um índice de acerto e de resultados muito mais significativos. E nessa hora eu falo muito sobre tomada de decisão intuitiva, que é uma dimensão diferente do processo de tomada de decisão e que muda o resultado. E que eu uso para mim, na minha tomada de decisão, nas ações que se fazem na minha boca para a minha saúde bucal. Desde coisas tão simples ou tão diferentes, até na tomada de decisão dos meus negócios. Essa é uma longa conversa. Eu estou no vídeo 3. Eu vou estar explorando essas questões muito mais. Mas eu gostaria de fazer a provocação de que vocês refletissem sobre isso, de que vocês fizessem comentários, de colocassem suas dúvidas, de colocassem temas que eu poderia estar explorando e trazendo paralelos em relação a essa minha abordagem. Eu fico feliz com as pessoas que eu já pude ajudar, das pessoas que eu já estabeleci uma relação de confiança mútua, eles comigo, eu com eles, e que permite com que as abordagens e os ensinamentos e a história de vida de alguém que subiu já muitas montanhas e desceu muitas montanhas, dentro daquela analogia que, como é bom, quando a gente quer subir uma montanha, ir com quem já foi e já subiu essa montanha. E eu busco fazer isso com maior lisura e usando a minha experiência como um auxiliar
para os novos desafios que eu e todos os empreendedores digitais do bem e empresários de sucesso têm hoje com a realidade de um mundo complexo que nós vivemos e que a cada dia apresenta coisas inimagináveis, né? E até tem aquela abordagem do Black Swan, né, do cisne negro, os eventos improváveis que acontecem e que, por serem improváveis, as pessoas não se prepararam para isso. Que também é uma outra conversa muito longa no processo de tomada de decisão. Será que os eventos ditos improváveis, eles eram tão improváveis? Ou eles emitiam pequenos sinais e a gente não dava bola para os pequenos sinais? E aí, quando aconteceu, eles foram vistos como improváveis porque as pessoas não o perceberam antes, mas os sinais existiam. Eu tenho um monte de reflexões e de experiências e muitas vezes eu faço uma analogia entre processos da área de saúde com processos da área administrativa e gestão, inclusive de gestão da nossa vida, porque eu empreendi e empresariei coisas que envolviam alta tecnologia e questões de saúde, em vários aspectos. É um setor onde eu pessoalmente investi bastante para conhecer, e também indo para o lado do cliente, eu investi bastante para fazer com que a minha qualidade de vida, em termos de saúde, fosse a melhor possível. E considerando todas as variáveis externas, interferências, condições pessoais, etc., etc., isso tem feito com que eu elabore e amadureça cada vez mais essa minha experiência. Quando eu falo de estar tomando decisões, elas estão muito relacionadas com a maturidade que a gente tem em cada setor da vida. E os dois que eu faço, estou fazendo muita energia, estou pondo muita energia para melhorar, são as tomadas de decisões quando a gente está empreendendo no mundo digital, e são as tomadas de decisões que a gente está, quando a gente assume que a gente tem uma organização, portanto, que a gente tem uma empresa ou participa de uma empresa, e, portanto, a gente pode se dizer um empresário que busca o sucesso. Agradeço toda a paciência que vocês tiveram de me acompanhar até aqui, vou estar elaborando ainda mais uma sequência de vídeos e espero que vocês interajam comigo e também me deem feedbacks. Que tenham muito sucesso, que sejam felizes e que vamos continuar essa jornada.